Rosa de janeiro a janeiro. Olá pessoal, meu nome é Rosângela e hoje eu estou com uma convidada, Leuda, e a gente vai conversar um pouquinho sobre diagnóstico de câncer de mama, tá ok? Eu vou fazer aqui um bate-papo com Leuda. Primeiro eu vou pedir para ela se apresentar, tá bom? Olá, eu me chamo Leuda, sou paciente oncológica, curada, com a graça de Deus. Amém. E que estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência junto com a Rosângela. Isso. Leuda, hoje assim, eu queria que a gente desse hoje uma ênfase mais na prevenção desses cânceres, principalmente o câncer de mama, né? E como você descobriu, qual foi a sua experiência, desde quando? Aí eu queria que você respondesse essas perguntinhas, assim. Quando foi que você descobriu e como você descobriu? Então, eu descobri através de um nódulo que apareceu na axila. Na mama, eu não aparentava nada. Eu descobri por um nódulo na axila que, tomando banho, quando passei sabonete, eu notei um nódulo duro na axila e que, assim, achei estranho. Então, na mama não dava para perceber nada e eu achei estranho e fiquei esperando ver se ele sumia, imaginando que fosse outra coisa, menos câncer de mama. Aí eu disse para o meu esposo que tinha visto, né, e ele disse, não, mas eu acho que não é nada não, deve ser alguma coisa que deve sumir depois, esses linfonodos às vezes eles aumentam por algum motivo que, né? Uhum. Só que o tempo passou e ele não sumiu. O tempo foi passando e eu sentia sempre ele um pouco maior. Então, isso foi em meados de dezembro, quando os médicos estavam todos em recesso. Sim, né? Final de ano, recesso. Férias, né? Aí eu liguei para o meu mastologista para marcar, né, uma consulta. E quando foi dia 6 de janeiro, que eu fui lá, com o exame clínico, ele já meio que, assim, já fechou meio que o diagnóstico. Disse que pela experiência dele, ele disse que aquele dali tinha característica de ser câncer de mama e que pediu para eu fazer uns exames com urgência. Aí fui correr atrás de exames, não tive nem tempo muito de pensar, tive que correr atrás, fui fazer, ele queria que eu fizesse uma punção no outro dia, só que eu só vim conseguir fazer, isso era uma quinta, eu só vim conseguir fazer na segunda-feira. Então ele mesmo enviou o médico, ele mandou uma recomendação para um médico, para que ele me atendesse o mais urgente possível, que fizesse a punção e que pedisse para que o resultado saísse o mais urgente possível também. E o médico da punção, ele enviou o material para o laboratório e quando foi isso dia 10, dia 14 saiu o diagnóstico, que a gente que assim, que eu nem esperava, mas que foi o que aconteceu. Aí foi uma corrida contra o tempo, né, porque assim, nesses casos a gente sabe que o tempo é crucial, Exatamente. né? O tempo é crucial. Então, ele pediu para que eu enviasse, já me deu todas as recomendações, para procurar um oncologista, para mandar o material para fazer o exame imunohistoquímico, que aí a gente mandou para Recife, saiu também acho que com 5 dias úteis ele saiu. E quando chegou para saber qual tipo de tratamento que eu iria fazer, o tipo de tumor que era, né? E o tipo de tratamento que eu iria fazer. Individualizar o tratamento, individualizar. Né? Então, quando chegou o resultado do exame lá em Recife, aí eu fui passar pela oncologista, todo esse procedimento, né? Que Como você foi sua bem consulta sabe. com a oncologista? Foi muito, assim, muito boa, porque a médica positiva, muito né? positiva. A médica, ela é uma pessoa maravilhosa, acolhe a gente. Eu nunca tinha passado por outra, eu estou falando dela, né, especificamente. Estou falando da doutora Berta, né? Lá no Chama, fiz meu tratamento todo lá no Chama. E a doutora Berta me acolheu, explicou tudo direitinho como seria. Junto, lógico, com o médico mastologista, porque eles trabalham junto, né, com relação a isso.
Aí ela disse que, assim, passou todas as orientações, disse que eu já ia começar, já queria que eu começasse a fazer a quimioterapia. E meu tratamento foram de início eu ia fazer 6 quimioterapias das brancas, a cada 21 dias. E eu tive o diagnóstico dia 14 de janeiro. Isso no decorrer do mês de janeiro até 14 de fevereiro foi fazendo exames. E quando foi no dia 14 de fevereiro, eu já iniciei, 30 dias certinho. Olha, que coisa boa, né? Eu já iniciei a primeira quimio. É muito importante, assim, dentro do que você falou, eu acho que 2 coisas são muito importantes. Primeiro, o autoexame. Você também descobriu no autoexame, né? Descobri no autoexame. Porque a gente que se conhece, a gente que conhece o corpo, é muito mais fácil de notar alguma coisa estranha, qualquer coisa estranha, exatamente. E assim, o câncer de mama, ele é o câncer mais fácil de você diagnosticar, porque você sente, né? Sente ele. Porque o câncer no fígado, no pâncreas, enfim... Não tem como você sentir. Não tem. Quando você vem sentir ou quando vem ver, às vezes já está em outro lugar ou você já está com outros sintomas, né? Infelizmente. Assim, muitas pessoas ainda não conseguem, eu acho que ainda não conseguem detectar ou não se conhece ou não faz direito, não tem o costume. Eu acho que é falta de costume, né? De ficar... O meu médico mastologista disse que agora ele não tá dizendo mais autoexame. Ele pede que a pessoa tenha um autoconhecimento do corpo, né? Porque o autoexame é só você fazer... mudar o termo. Então, aí fui fazer a primeira quimio no dia 14 de fevereiro. E aí, me conte, como foi? Foi expectativa, muita, assim, nervosismo, a gente fica nervosa, fica muito ansiosa, Eu tenho uma foto sua do primeiro dia. Eu tenho também. Lino fez uma selfiezinha, você lá, vocês dois lá. O cabelo já tinha cortado um pouco, porque quando eu descobri, eu já comecei a cortar para ver se eu ia acostumando, Você tinha o cabelão onde? Diz aí o pessoal. Acho que o meu cabelo estava um pouco aqui, assim. Era um pouco grande, não era tão grande, né? Mas, assim, eu nunca fiquei sem cabelo, nunca tive cabelo curtinho, né? Então, assim, foi meio complicado. A adaptação, quando a gente perde o cabelo, não é fácil. Mas a gente passa, né? A gente passa. Aí fiz a primeira sessão e foi tudo bem. Você conseguiu na primeira dormir sessão. Na noite que antecede? Eu pergunto porque eu não dormi. Eu dormi umas 2 horas só. Eu dormia. Meu esposo diz que não tem nada que me faça perder o sono. Eu sou muito boa, assim, de dormir, né? Tem muito pouca coisa mesmo que me faz perder o sono. Tem que ter alguma coisa, sabe? Muito incômoda. Muito incômoda. Então, a verdade, você bem sabe, a notícia do diagnóstico não é fácil. Não é fácil. Você sente o chão meio que abrir, até você assimilar tudo o que está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, você não se dá o luxo de perder tempo. Você tem que agir. Tem que correr, né? O tempo é tão crucial para correr atrás que você não pode parar, não pode estacionar. Você tem 2 opções. Ou parar ou se levantar e correr atrás, né? É verdade. Então, eu decidi pela segunda opção, que eu acho que é a mais correta, que eu acho que todo mundo tem que ir por esse lado. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente passa. E, assim, eu sempre encarando, passando era um dia após o outro, um dia após o outro. Eu não queria saber muito o que ia acontecer, não. Porque se a gente for pensar muito, sabe? A gente fica perturbada né? Então, era sempre vivendo um dia após o outro, claro, na expectativa de que tudo iria dar certo. E eu acho que a gente sofre muito, assim, por antecipação. Porque, tipo assim, nem todos os sintomas que eu tive, você obrigatoriamente tem, né? Então, tipo, aí você vai procurar pesquisa na internet, aí você vai ver aquela porrada de coisa. Quando você... Que você pode sentir, né? Pode sentir. Aí, de repente, você às vezes nem vai sentir todas. Né? Às vezes você fica com o psicológico tão abalado que você termina vendo coisa onde não tem, né? É verdade. Vendo coisa onde não tem. Eu também eu não pesquisava
quase nada. Eu parei demais com essas coisas, porque tudo eu ia atrás também. É uma coisa horrível, faz a gente ficar numa ansiedade terrível. Verdade. Então, eu fiz a primeira sessão de químio, foi tudo bem, assim, você sabe que é bem mais lenta a primeira sessão, porque é uma dose de ataque que chama. Então, assim, meu corpo não estava muito preparado e, assim, a reação... Ninguém tá, filha. A reação da primeira sessão, para mim, foi a mais pesada, assim, sabe? Mas, tipo assim, eu tomei a primeira sessão e saí de lá parecendo que eu tinha tomado adrenalina, assim, que parecendo que ia correr uma maratona de tão elétrica que a gente fica. Eu fiquei assim também. Fiquei desse jeito, Saí, fui passear, fui pro shopping. Minha sogra dizia, não, senta aqui. Eu disse, não, mas eu não tô cansada, não. Eu ficava pensando, digo, se a reação for só isso, Tá não tem tudo nada certo. não, tá tudo certo. No outro dia. Não, aí Jesus. passaram-se 2 dias, né? No outro dia eu ainda estava bem. Eu digo, Olha, meu que esposo ótimo. perguntava, e aí, amor, tá sentindo alguma coisa? Eu dizia, nada, amor, Tô ótima. Aí, foi passando o 3º dia, quando foi chegando o 4º dia, foi me dando uma reaçãozinha de uma diarreia. Foi a pior reação que eu tive foi na primeira sessão mesmo, que foi uma diarreia bem severa, que me deixou desidratada e eu tive que, porque eu não estava me alimentando, muito enjoo também. Muito enjoo. E não estava me alimentando e eu tive que tomar soro dessa vez para poder, a doutora achou melhor eu ficar um período tomando um soro, um dia, para poder me restabelecer, para poder me reidratar. Para as próximas, Para as próximas, porque eu não podia adoecer, depois eu fiquei pensando, eu digo, se todas as outras forem desse jeito, eu não vou aguentar, não. Eu pensava. É bem difícil, Pior é que isso é muito recorrente, assim, da gente ficar com esse sentimento de medo, de insegurança, né? É porque você não sabe o que ele espera. É. Mas só que aí chegou, aí com 21 dias, eu voltei para fazer a segunda, né? Enquanto isso, eu fiz exames de imagens, como você sabe, né? PET scan, ressonância, para saber tamanho, essas coisas. Tive que colocar um clipe no local, fazer a clipagem, todo esse procedimento que eu imagino que outras pessoas passem pelo mesmo, né? Imagino que seja a mesma coisa. Aí, chegou o dia de fazer a segunda, quando eu fui fazer a segunda, aí, do mesmo jeito, tranquilo nos primeiros dias, e até depois foi ficando menos pesado também. Eu fui tendo fui cada vez tendo menos reação. Os enjoos, ninguém tá livre deles. Assim, né? As náuseas, pelo menos. Eu não vomitava, mas eu ficava muito cheia de náuseas. Nossa, era horrível. A parte do enjoo, para mim, era horrível. E o paladar da gente que muda. Eu não conseguia comer muita coisa. Você sabe muito bem que você foi quem dava as instruções para mim, né? As dicas. Você foi quem foi a base de tudo, assim, para mim. Eu tirava todas as experiências, assim, por você. Tudo eu perguntava a você. Tudo, então, assim, você foi o parâmetro para mim. É tão em bom tudo. assim isso. Hoje você já está passando por isso, né? De alguém perguntar para você. E agora, pode ser que eu seja o parâmetro para outra pessoa. Assim, é muito bom quando a gente acha que a gente pode ajudar alguém a aliviar o fardo da pessoa. Em qualquer coisa que seja, nem que seja uma dica. Uma dica de... uma coisa que me melhorou muito era a acupuntura. Isso, que você faça acupuntura que você vai melhorar e tal. Então... qualquer coisa que a gente consiga aliviar um pouquinho, já é muito válido pra gente. Eu tomava assim, que melhorava, era líquido, era iogurte, eu tomava iogurte. Água de coco eu enjoei, no início eu enjoei muito mesmo. Quando foi, aí continuei fazendo, como é que se diz? Fazia os exames, o acompanhamento, o acompanhamento. Né?
E cada vez melhorando mais, assim, cada vez melhorando mais. E até chegar o dia de fazer, de terminar. Então, assim, eu comecei dia 14 de fevereiro, fazendo a primeira. Dia 30 de maio, eu terminei a 6ª sessão. Eu fiz as 6 sessões sem intercorrência, graças a Deus. Eu fazia os exames hemogramas e todos estavam tudo ok, né? Ok, para que eu desse continuidade. Eu tive 2 que eu precisei adiar em mais uma semana, por conta das taxas. Sim, muita gente, né? Muita gente acontece isso. Mas assim, eu terminei no tempo hábil por isso, né? Dentro do prazo certinho, né? Esperado. É. Qual foi a reação, assim, da sua família quando souberam, né? Porque é uma bomba, né? Você joga uma bomba dessa assim no colo do povo. Marido, filho, pai, mãe, irmãos. O marido foi aquela história, né? Tava comigo todos os momentos. Então, assim, ele soube desde o início de tudo. Então, acompanhou comigo todos os momentos, então a gente estava junto. O fardo ficou bem mais leve quando a gente tem apoio, né? É verdade. Assim, nossa, o apoio da família é essencial. Quem tem sabe o quanto é importante. E quem não tem, nossa, deve ser muito difícil, viu, Rosângela? Eu acho assim, eu tô falando por mim e eu sei que por você também, né, que foi meio parecido. Com certeza, eu deixava tudo para ir comigo. Ah, sim, meu esposo largou, assim, né, se ausentou muito do trabalho para estar em todos os momentos, viajar para Maceió fazendo exames, fazer todas as sessões, todos os exames, todas as sessões de quimioterapia, tudo. Não teve um dia que ele não tivesse comigo. Então, assim, ele soube desde o início. Aí vieram os meus pequenos, né? Foi bom que você não precisou contar para ele, né? Não precisei porque eu já contei desde o início, né? Ele já soube com ele já você, soube né? comigo. E os meus meninos, porque eles são pequenos ainda, então, assim, foi mais delicado para explicar para eles. Mas eu nunca escondo nada deles. Então... Eu disse para ele da maneira que desse para eles entenderem. Sim. E que eles entenderam até hoje, não sabem exatamente assim, a gravidade do problema, porque a gente sabe que isso é melhor que criança nem saiba mesmo. Eles vão ter o tempo de saber, né? Mas assim, eu dizia para eles bem assim, que eles diziam, que eles iam perceber, eles estavam percebendo que eu estava saindo muito para ir ao médico, né? Então, um dia a gente chegou para eles e disse bem assim, que a mamãe estava com um dodói embaixo da axila e na mama, aí coloquei até o dedo deles no local da axila para eles sentirem. Eu digo, por causa disso, a mamãe vai precisar fazer muitos exames e vocês vão ter que ficar com outras pessoas da nossa família, né? A mãe do Plínio, o tio, que são as pessoas que ficavam aqui, que deram um suporte absurdo para a gente. Para poder a gente sair, eles levarem eles na escola, né? Então, aí eu disse, a mamãe precisa muito ir ao médico e a mamãe vai precisar tomar um remédio muito forte que vai cair o cabelo. Aí eles disseram que entenderam e tudo. Foi que entenderam. E depois, futuramente, a mamãe também ia fazer uma cirurgia em Maceió. Aí um deles disse assim, mamãe, e a gente vai ficar sozinho? Mas você volta, não volta? Chorando. Ai, que deles foi, né? Essa hora foi o momento mais difícil. Mas depois eles foram entendendo, os meninos tão pequenos, mas tão maduros. É incrível. Aí a gente dizia bem assim, eu sempre dizia com antecedência, amanhã a mamãe vai viajar de novo, tem um exame em Maceió. Aí ele disse, tá bom, mamãe, a gente já sabe que é por conta do seu dodói, que você tem que andar muito, tá certo, mas volta. Era desse jeito. Então, assim, até hoje, aí um deles disse bem assim pra mim, que não gostou do meu cabelo, que eu ficasse careca. E foi? Foi, ele disse que não gostou. Ele disse, mamãe, não gostei não do seu cabelo assim, quando o seu cabelo crescer, não corte mais de jeito nenhum, viu? Aí eu disse, oh, Jesus, que inocência. Eu disse, João, olha, não foi a mamãe que quis cortar o cabelo, não. Ele caiu, lembra que a mamãe falou do remédio? Foi o remédio que fez cair, então assim,
mas depois ele vai nascer, ele vai demorar um pouco a nascer, mas ele vai nascer de novo. Aí ele não gostava de me ver careca dentro de casa, ele queria que eu colocasse um lencinho. Ele Eita, dizia bem foi assim, mesmo. foi. Ele dizia, mamãe, eu prefiro que você coloque um lencinho. Aí eu sempre, aí em casa, sempre eu ficava de lenço, era muito difícil eu tirar. Porque assim, faz como... parte de respeitar, né, o tempo deles. Eles achavam estranho. Sim. Ô, Rosângela, e aqui pra nós? Eu também me achava estranha no espelho, eu não me reconhecia careca, não, no espelho. Isso não foi Tem hora mais... que a gente fica olhando pro espelho e procura, né? Cadê eu? Não isso sei aí mais onde eu perdeu tô. a minha característica totalmente. Verdade. Eu acho que tantas outras pessoas. E olha que não caiu nem a minha sobrancelha, nem cílios. Que eu acho que, tudo. pois é, que ainda tem isso, que deixa você aquele rosto muito estranho, né? Fica muito pálida, porque a medicação a gente já fica, né? Sim, fica já meio fica... inchada, fica meio amarela. Sim, Aí sim. ainda careca, ainda sem cílios, sem sobrancelha, olha. Você fica mais magra, quer ou não, porque você não come direito, né? Você não consegue se alimentar bem. E eles... Aí eu ficava assim, eu ficava mais... Agora com o lenço, os lencinhos que você me doou, que você me compartilhou, foram os lencinhos assim, os que eu mais usei. Eu usava muito eles em casa, usava em todo lugar. Então, assim, eu me sentia bem com os lenços. Não Incrível, menina, incrível. Eu também me sentia, ixi, eu me achava linda de lenço. Eu nunca me vi colocando uma peruca. Eu até testei uma e não gostei da peruca, assim, naquele aspecto em mim. Eu gostava mais, lenço, chegou né? o tempo de Se eu gostar identificou. mais, me identifiquei mais com o lenço, entendeu? Foi a mesma coisa. Foi. Eu ainda comprei uma, mas usei 2 vezes só. Eu olhava e não me via, não era sei, eu. Mas quando eu entendi. colocava os lenços, que fazia as amarrações, pegava aquele lenço de onça e tal, né? Aqueles que é facinho de dar. Ixi, eu me achava linda. Eu digo, nossa, como eu tô linda, vambora. Nossa, eu nunca usei tanto lenço na minha vida, né? E eu, assim, eu amava, me sentia, não me achava feia o de lenços de jeito nenhum, mas me achava estranha sem lenços, careca, eu me achava. Tem, lógico, isso é de cada um, cada Sim. pessoa, né, se sente melhor de uma forma. Aí, quando terminei as sessões de quimioterapia, o próximo passo seria fazer uma ressonância para ver como que a medicação tinha agido, causado, né? tinha agido, Sim. tinha feito efeito. Sim. Então, eu fiz a ressonância, eu fiz a última quimio dia 30 de maio e dia 31 eu fiz a ressonância. Aí eu digo assim, engraçado, né? Porque eu fiz a ressonância sem nem ter tido o efeito da última quimio ainda, né? Porque eu fiz dia 31. Sim. Aí fui fazer lá em Maceió e fiquei esperando sair o resultado, porque a doutora precisava do resultado para poder, quer dizer, o médico precisava para poder a questão da cirurgia, que já estava marcada a cirurgia para o dia 22 de junho. Ou seja, tipo assim, foi tudo muito de um mês para outro. Eu terminei dia 30 de maio, dia 22 de junho eu já fiz a cirurgia. Menos de 30 dias eu já fiz a cirurgia. Então, assim, eu tive que fazer os exames, né, Você chegou a fazer o teste de genética? Fiz o teste de genética. Fiz, sim, foi essencial para a decisão. Foi essencial para a decisão do médico. Ele precisava desse exame de genética para decidir que tipo de cirurgia faria, se a mastectomia, Sim, né, ou a quadrantectomia. Então, ele precisava que saísse esse resultado. Então, quando eu fiz o resultado, eu fui para um oncogeneticista, ela passou, né, para fazer o exame, eu fiz o exame lá em Maceió. Com um mês, saiu o resultado. Eu fiz bem antes. Então, assim, saiu bem antes também da cirurgia. Então, quando saiu esse resultado, ele já disse, não é hereditário. Você fez o seu? Fiz. É um ótimo diagnóstico, Diagnóstico. Né? Aí ele disse, graças a Deus, não é hereditário. É um sinal bom. Isso. E que, assim, a gente fica mais tranquilo com relação a isso para tratar de você, em vez de, né, ir fazer a cirurgia mais conservadora possível. Foi isso que o doutor falou. Que hoje em dia, com as novas técnicas que existem, ele disse que o mais correto é você preservar o máximo possível da mama, né? Seja lá em que estágio esteja,
mas que assim, ele faça preservando o máximo possível. Sim. Então, assim ele fez. Ele pegou o resultado e disse que não ia precisar fazer a mastectomia, né? Sim. Assim, nem total e muito menos a bilateral que chama, né? Sim, Que seriam são as duas, isso. que não ia precisar. Então, quando... Aí fiz a ressonância também, quando saiu o resultado da ressonância. Nossa, saiu incrível. Maravilhoso. Incrível, tem até uma comparação, uma foto assim das duas, da que eu fiz no início e da que eu fiz depois a quimioterapia. Né? Foi só o clipe lá. Quando eu fui para ele fazer o exame clínico, ele já tinha dito que não estava mais visualizando nenhuma lesão, que não estava não estava vendo, só estava conseguindo ver o clipe, o local do clipe onde estava marcado. Aí ele disse assim, que aquilo era um ótimo sinal e que achava que as quimioterapias tinham dado resposta, assim, excelente. 100%. É. Mas que ele precisava do resultado da ressonância, Sim. lógico, para poder se basear. Uhum. E quando fizesse a cirurgia, ele precisaria também do resultado da biópsia, do material que tira, né, para poder ele ver se tinha ficado alguma célula, tinha te retirado, se tinha saído tudo, se tinha dado negativo para tudo. Sim. Então, quando a cirurgia também, fiz dia 22 de junho, foi muito tranquila. Fiz a cirurgia já com a reconstrução e a simetria da outra mama. Então, assim, hoje quase não dá nem para perceber que foi feito, né? Lógico, dá para perceber porque a gente sente que não fica a mesma coisa, fica sensível, né? E aí quando saiu o resultado da biópsia, aí ele viu que tinha dado a resposta completa, tinha dado negativo, o resultado do negativo para qualquer célula cancerígena, na mama ou nos linfonodos, que foram retirados também. Foi feito o esvaziamento axilar. Então, assim, com aquilo dali já foi, meu Deus, mais uma vitória. Pra gente, um resultado desse é tipo assim, final de Copa do Mundo. Aos 45 do segundo Ganhou tempo. de goleada no final da Copa do Mundo e conquistou o Hexa. Isso, né? exatamente. Porque, assim, é uma super vitória. Porque a gente vive muito tensa, né? A gente vive... Quem passa por um tratamento desse sabe quanto que é tenso cada exame que você faz e cada resultado que você aguarda. É muito... Minha gente, isso não é normal. Então, quando eu tive esse resultado, assim, para mim foi, sabe... Nossa, não me canso de agradecer a Deus por tamanha vitória, né? E, você então, ainda fica tensa quando vai fazer os exames? Quando você vai fazer um exame de imagem? Sim, eu não, depois da quimioterapia, da cirurgia, aí fiz o protocolo de radioterapia também. Que ainda fiz você fez quantas? Eu fiz 15 sessões. 15. 15 sessões. Teve alguma reação, assim, da rádio? No corpo eu não tive, assim, né? No local quase que eu não tive. Eu tive um pouco de... Na garganta ficou meio ferida. Ficou uma lesão assim na garganta que eu não conseguia nem comer direito. Foi. A médica radioterapeuta tinha me falado que existia essa possibilidade de ferir um pouco, de irritar a garganta. Sim. Então, assim, eu fiquei uns dias penando, sem conseguir comer, sem conseguir engolir direito. Mas eu comia o que dava para comer. Menina, era ruim. Mas isso para mim foi o de menos. Você acredita que eu nem me lembro direito disso? A mama fica bem retraída. Eu não sei se você fez também. Eu fiz 25 sessões. Foi, né? De rádio. A mama fica bem retraída, né? Escureceu a axila, depois já melhorou também. Então, assim, isso para mim foi o de menos. Eu ia para lá, não sentia nada. Eu fazia a radioterapia, não sentia nada. Só que eu sentia um soninho bom quando eu chegava em casa. Eu não sei se é porque, assim, eu colocava chá de camomila, né? Coloca chá de camomila que é bom em cima da mama. Aí eu acho que o cheiro do chá, né? O chá te fazia era dormir. Menina, eu dormia tanto, era um soninho tão bom. Era a única coisa que eu sentia. De vez em quando eu sentia umas furadinhas. Mas assim,
Não era Não nada tive, demais, não. Também eu tinha passado por uma quimio tão pesada que eu acho que o que passou depois da É, quimio, não... nem a cirurgia pra mim não foi Eu tão... também. Eu digo a mesma Fora o coisa. dreno, né? Que o dreno é o chatinho, né? dreno, pra mim, foi da cirurgia, foi o que mais incomodou, foi o dreno. É, Porque eu passei depois- muitos dias com ele. A minha secreção, assim, ficava saindo. Então, assim, ele achou... Passei mais de 20 dias com ele. Foi. Nossa. Era um incômodo, pra mim, era o pior de tudo, É, assim, da cirurgia. chato Mas é mesmo. uma coisa que também nem me lembro. Você acredita que eu quase não me lembro? Sim, voltando aí àquela pergunta de como foi a reação dos familiares, eu vou falar também da minha família, assim, de pai, mãe, Sim. né, irmãos, essas coisas. Eles acreditam muito em Deus, então, assim, eles diziam que aquilo dali ia ser era só uma fase que ia passar logo, logo, e que eu estava curada em nome de Jesus, era assim que eles Amém. diziam. E eu nunca tive dúvida disso, né? Lógico que eu não tenho nem a fé, não chega nem perto da fé que minha mãe tem, que reza por nós todos, né? Mas eles, assim, minha família, os amigos, você sabe muito bem, uma corrente, eu acho que eu nunca vi uma corrente de amizade, uma corrente do bem tão grande, feita em prol de uma pessoa. Eu recebi muita mensagem, assim, de pessoas que eu nem conhecia, e que diziam bem assim, que meu nome estava no grupo Você pode colocar o seu nome, meu nome estava no grupo de oração, eles tinham um grupo de oração, assim, de tal igreja, e que perguntando se podia colocar, eu dizia, e eu nunca tive pudor de falar da minha doença para ninguém. Sim. Principalmente as pessoas que eu sei que gostam de mim, entendeu? Então, assim, eu não via motivo nenhum para não falar. Eu falava com maior naturalidade, as pessoas até estranhavam, dizendo bem assim, que não acreditavam que uma pessoa... Tem certeza que você está doente mesmo? Mulher, porque você fala de forma tão natural, leve, né? tão leve. Aí eu disse, mulher, porque assim, eu não vejo motivo. As pessoas me perguntavam se eu estava bem. Eu dizia que sim e que amanhã eu ia estar melhor ainda do que hoje. E eu estava assim, eu estava conversando hoje com uma amiga e eu dizendo para ela que eu sempre estive bem e hoje eu estou melhor ainda. Sim. E espero ficar ainda, né, ainda melhor. O tempo, a tendência é só essa. Então eu dizia assim, eu não tenho motivo nenhum para dizer que não estou bem. Eu estou bem, sim. Vou dizer que não estou sem estar. Então, assim, isso eu acho também que é essencial para um tratamento, entendeu? Você encarar de forma leve, você encarar de cabeça erguida, você se levantar mesmo e seguir em diante, porque se você se abater é pior. Eu acho assim, dentro do que a gente passou, a gente percebe que é uma luta e é uma luta de guerra mesmo. Isso, Então, assim... eu vi muitos, que provavelmente você deve ter visto também, eu vi muitos casos, muitas pessoas que a primeira sensação, a primeira fase, digamos, é a negação. É a negação. Não aceitar, não aceitação. Olha, na época que eu estava fazendo a rádio já, tinha uma senhora que ela fazia lá também, eu fiz na Med Rádios, né, Marcel? E quando eu estava fazendo a rádio, quando a gente terminava, tocava o sino, né? Sim. Terminava a rádio, tocava o sino, tinha aquela coisa simbólica, né? Tem. E eu cheguei e perguntei, né, para ela, e aí, quando é que a senhora vem tocar o sino? No dia que a senhora vier tocar o sino, eu venho, que eu quero ver a senhora tocando o sino. Ela disse, eu não vou tocar o sino. Eu vou terminar, eu não vou olhar nem para trás, porque eu não quero nem lembrar que eu passei por aqui. Meu Deus. Então, assim... na hora, me deu vontade até de dar um abraço nela, que eu disse, meu Deus, que dor que está causando para ela, né? E a gente nem pode, assim, cada pessoa reage de uma forma, né? Reage de uma forma. Teve uma outra senhora que, o meu tratamento foi bem no começo da pandemia, né? Foi. O meu diagnóstico foi em dezembro de 2019, eu comecei em fevereiro de 2020 o tratamento. Então... Eu em fevereiro de 2022. Então, né? As coincidências menino, mas da até vida. isso, as coincidências. Aí, teve uma senhora que o marido dela uma vez puxou o assunto comigo, não lembro mais o que foi.
Ah, eu tava bem com o cabelo começando o cabelo aparecer. Uhum. E eu ia usava umas faixinhas. Lembra que eu tava falando que eu usava um monte de coisa no cabelo? Uhum. Aí eu usava uma faixinha e ele veio me perguntar: seu cabelo caiu faz quanto tempo? Porque a esposa dele só saía com a touquinha, Uhum. né? E ele começou a conversar comigo e nessa oportunidade eles me contaram que ninguém da família deles, nem dos vizinhos, sabiam que ela estava fazendo tratamento de câncer. Muita gente não gosta de falar. Aí eu disse, mas como não sabe? Como é que justificou que ela ficou careca? Aí disse, não, a gente falou que por causa da pandemia, Cortou o cabelo. raspou a cabeça porque não ia poder ir pro salão. Gente, não, a gente ri porque diz, ai, que coisa, ai, meu Deus. Coisa esquisita, né? Não é? Então eu Não. acho assim que a primeira coisa de você enfrentar é você admitir É isso que mesmo. você tá com aquilo ali Isso. e você falar, não, eu vou me armar e vou com tudo pra cima. Isso aí. Então, assim, esse pensamento positivo, na minha opinião, assim, a eu fé, acho, o pensamento positivo é o que é determinante na cura. E eu nunca questionei a Deus por que isso Sim. aconteceu comigo. É outra coisa, né? É outra O pessoal coisa. faz muito, Eu né? dizia, por que né? comigo? Aí eu dizia bem assim, por que não comigo? Por que não comigo? Por que acontece com tantas pessoas e não pode acontecer comigo? O que Eu é que tenho eu o quê tenho de melhor, melhor né? com as pessoas? Exatamente. E eu estava hoje dizendo também a uma amiga que eu agradeço a Deus de ter sido comigo e não ter sido com meu marido nem com meus meninos. Porque assim, Tive essa mesma reação. os meninos, Mesmo pensamento. lógico, criança, meu Deus, filho você não quer, você quer o melhor. Você É. fica doente de uma gripe, você já fica desesperado. E meu marido porque é fraco mesmo, se não aguenta ver uma injeção. Não aguenta ver uma injeção. Porque ele Já fica que era dizendo, pra ser, pra né? ser Vamos que- comigo, né? seja comigo, porque, meu filho, eu sou pau pra toda obra, como diz a Eu história. pensei também Eu não isso. me... No primeiro dia eu pensei, eu disse, Senhor, muito obrigada. Se era pra ser na minha casa que isso, muito seja obrigada por você ser comigo. E a Porque- terra também, parece demagogia, mas não é. Eu até penso também que não foi com ninguém mais da minha família, porque tem menos posses de um tratamento. Sim. E eu tive mais oportunidade de me tratar de forma mais rápida, com acesso mais rápido, Sim. com mais informações e ter um plano de saúde que foi essencial. É verdade. O plano de saúde eu acho que foi assim, sabe, sinceramente, eu não sei o que seria da gente se não tivesse um plano de saúde para tratar e para ter dado toda a assistência que a gente teve, eu não tenho o que reclamar não. Então, assim... Infelizmente, a gente vê, assim... As pessoas me perguntam... Muita gente sofrer, muita né? gente sofrer. Por não conseguir fazer o tratamento adequado, tempestivo, né? Isso, de forma rápida, né? Ter que ficar aguardando um exame para fazer pelo SUS, e que você sabe que é tudo muito demorado. E que, assim, eu não sei, depois do diagnóstico de tantas pessoas, o que é que elas fazem com ele. O que é que essas pessoas fazem com o diagnóstico na mão, entendeu? Eles têm... Deve ser desesperador, desesperador, né? Porque, tipo assim, Rosângela. a gente tem um diagnóstico, tá aqui o papel. Você sabe, você tem um roteiro para onde você vai, né? Você Tô sabe com o pra papel, onde beleza, seguir. vou aqui, vou ali, vou... Sim. É. E uma pessoa pega uma bomba pessoa dessa, e aí pega eu uma faço bomba o quê? dessa, uma pessoa que não tem instrução, uma pessoa que mora mora no interior, que é Tem gente difícil. que até se nega a fazer o tratamento. Se Fala, eu vou nega. morrer mesmo, não vou nem fazer mais. Se nega, muita gente para na metade do caminho porque não aguenta, diz que não aguenta mais, que não vai fazer mais quimioterapia, que e a larga gente tudo. sabe que é muito cansativo. Sim, é muito cansativo, é difícil. É difícil, minha gente, mas a gente sabe que vai passar, uma hora vai passar. Então, assim, eu preferi encarar dessa forma e eu queria, assim, que todas as pessoas pensassem da mesma forma. A gente sabe que cada caso é diferente, né? Mas eu acho assim, que você está com o espírito leve, você aceitar que tem que tratar, eu acho que assim, se torna menos difícil de você lidar com a situação situação. em si, né? Eu penso muito assim também, Lilda. Quando eu comecei, como eu falei, foi no começo da pandemia, né? Então, assim, você tá com uma sentença de morte na mão, né? Com uma bomba dessa para você cuidar, se vendo debilitada, se vendo
né? Cada dia cai o Sim. cabelo, no outro dia você não consegue comer e perde peso, enfim. Mas quantas pessoas estavam ótimas, bem de saúde e morreram de Covid desse tempo? E não é. Então, assim, a morte, ela existe para todo, todo mundo com a mundo. mesma intensidade. É verdade. Às vezes a pessoa acha, não, eu tenho câncer, eu não vou mais viver, eu não vou mais fazer mais nada, porque eu já vou morrer mesmo. Mas, assim, não é assim. Nem é o fim para quem está num tratamento de um câncer, mesmo que a pessoa diga assim, olha, você já está em metástase, você é um paciente paliativo. Ok, verdade. tem gente que passa 10 anos como paliativo. Isso. E tem gente que passa a vida inteira e não faz. Então, não é você né? ter a doença, é você viver É apesar você- da doença. Exatamente. Não é assim? Você não pode ter medo de morrer, você tem que ter medo da vida passar e você não viver. Você não viver. Né? Não fiz nada assim, daí eu passei o tempo todo fazendo o quê, né? Eu tenho 30, 40, 50 anos, eu fiz o quê da vida? Então, às vezes, acontecem umas situações que dá uma chacoalhada, né? Dá Dizer, uma não, sai chacoalhada. pra viver, né? Vai tomar banho Então, de assim, cachoeira, vai, sei lá, vai andar, conhecer um lugar aproveitar. que você quer, põe uma mochila nas costas, vai fazer uma trilha, sei lá. O que você der, o que lhe der der na vontade, telha, né? O que você tiver vontade de fazer. Exatamente. Então, assim, as pessoas me perguntavam como que eu conseguia encarar de forma tão positiva, e eu dizia uma coisa só. Eu dizia, não tem aquele ditado que diz, aceita que dói menos? Pronto, para mim, Essa eu filosofia. nunca vi uma filosofia ser tão certa. Então, assim, Verdade. eu resolvi aceitar Aham. para sofrer menos, porque se você não aceitar, você vai ficar com a doença, não, né, se negando a acreditar que você tem a doença, e a doença vai lhe consumindo, ou seja, a sua cabeça vai lhe consumindo primeiro do que a doença. É um fardo, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando terminou tudo isso, as radioterapias, depois de 2 meses eu voltei para um médico, né, que ele queria me ver. E agora, a partir de agora, eu continuo fazendo o uso de imunoterapia, né, como Tem você quanto tempo sabe. que você terminou a rádio? Tem 2 meses. Eu terminei dia 12 de agosto. Certo. Então, assim, já tem... Então teve alta agora, né? Outubro. Outubro, exatamente. Porque 2 meses, 2 né? meses. Você vai pra revisão, tem alta isso, da rádio. Exatamente. Uhum. Ele me examinou e disse que eu tô Uma menina. Eu tô novinha. Como diz a história. Lógico que a gente vai viver agora eternamente em vigilância. Né? A gente não já vive, a gente, por natureza, a mulher a gente já tem a obrigação de se cuidar. Sim. E você, com um problema, que tem passado por um problema desse, mais ainda. Sim. Né? Então, eu continuo fazendo uso, que é o protocolo do tratamento, eu faço uso da imunoterapia, estou fazendo 11 ciclos de Herceptin e Perjeta, eu tomo na veia, a cada 21 dias, como se fosse o período da quimioterapia, só que esses não tem mais efeito. Tanto é que meus cabelinhos aqui estão... Já estão. Aqui são meus Tá cabelos um charme. Você tá gostando desse período assim? Menina, eu me achava Elis Regina, a revolucionária. Eu disse, gente, como eu fiquei linda assim. Quando eles começaram a aparecer, eu não quis mais lenço. Eu digo, vou me assumir meus cabelinhos brancos, pequenininhos aí, a tendência é eles irem crescendo. Verdade. Tá linda. E pronto, eu digo, vivendo uma coisa nova que eu fui obrigada a viver, mas que não é, isso aí não é nenhum problema para mim, não. Essa questão do cabelo, para mim, eu sabia que fazia parte do processo. Fácil não é. Mas assim, quando você, como eu lhe disse, quando você aceita, você sabe que faz parte do processo. Isso aí é uma coisa que depois vai acabar, uma hora vai acabar. Então, assim, eu pensava muito nisso. Eu dizia, daqui a pouco passa, um minuto tudo quando passa. passava, tudo passa. Tudo é passageiro, menos o bom motorista e o passa. cobrador, como diz a história. Lendo suas filosofias. Gostei. Mas é tudo na vida é assim, né? O que é bom passa e o que é ruim passa também. Passa também, exatamente. Nada dura para sempre, nem o que é bom, nem o que é ruim, né? Não é assim? A gente não tem nada para sempre. Exatamente. Então, eu continuo fazendo o uso, eu tomo Já fez quantas, Vilda? Eu já fiz 5. Depois da cirurgia eu já fiz 5. Maravilha. Já vou fazer a Metade sexta. já do caminho.
Vou fazer a sexta semana que vem, dia 24. Eu fiz 14 de cadicila. É esse parecido, eu né? acho que é bem parecido, né? O protocolo é bem parecido, a cada 21 dias também, tudo. Eu tô falando da minha experiência pelo meu subtipo, Sim. que é o chamou triplo positivo, Sim. que tem muita gente que tem o diagnóstico do triplo negativo, que o protocolo de tratamento é diferente também, cada um é diferente, né? Mas assim, essa questão da imunoterapia, essa questão de bloqueio hormonal, eu tenho que fazer o bloqueio hormonal. Eu tenho que tomar o Zoladex para induzir a menopausa, Sim. né? Tenho que tomar essa medicação diariamente para bloquear os hormônios. Qual que você toma? O oral? Eu tomo o exemestano, Proext, o nome dele é Proext. Então eu tomo isso aí o resto da vida. O Zoladex eu vou ficar tomando provavelmente por 10 anos, eu imagino, não sei se é menos. Não sei se é menos. Eu não sei também. Não sei o tempo. Qual o prazo. E esses ciclos de... E depois a doutora disse que vai ver. Eu acho que... Pronto, depois continuar fazendo exames a vida inteira, né? Porque a gente vai ficar é assim, normal, que é a gente normal. tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Mas sempre tem que estar fazendo também um eco para saber se se danificou alguma coisa, se a medicação atingiu alguma coisa, né? Então, vida que segue dessa Deus, rotina. Estamos aqui contando a história. Eu acho assim que o mais importante, o que eu queria assim muito que você viesse aqui conversar comigo, porque assim, é importante a gente falar que é difícil, mas é possível. Possível, exatamente. Eu digo a mesma coisa. A gente não pode desistir de uma luta antes de você perder. Não, você tem que entrar e tem que entrar para ganhar. Né? Você não pode ir pro WO, não for nem lá. Não, você pode ser assim. Não pode desistir sem nem tentar, né? Exatamente. Não pode deixar de tentar, de jeito nenhum. Exatamente. Porque assim, o percentual o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. Então, por que mata tanta gente se a gente consegue com autoexame, né? Isso. Então, assim, o que está acontecendo com essas mulheres? Elas estão abandonando o tratamento? Elas não estão conseguindo se tratar em tempo hábil, né? Elas estão... Qual é a dificuldade que elas estão tendo para fazer esse tratamento? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter exemplos de superação, que apesar de aqui que tá... apesar de tudo, a gente tá, né? Exatamente. A gente passou e tá aqui. É difícil, mas é possível, a gente consegue passar. Então, assim, o conselho que a gente dá sempre é lógico, né? Você se vê diante de um diagnóstico desse, não é fácil. Mas, assim, veja, eu sempre olhava, as pessoas que estavam ao redor. Eu dizia, se eu estou ruim agora, assim, estou passando por isso, meu Deus, tem gente que está passando muito pior, tem gente que está muito pior. Então, assim, todas as vezes que eu pensava em murmurar alguma coisa, em reclamar alguma coisa do mal-estar, eu dizia, meu Deus, mas tem gente que está muito pior. Tem gente que não está tendo não está tendo nenhum acesso ao tratamento. Nem tentar. Tem gente que não está nem conseguindo tentar para ver se dá certo. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, entendeu? Então, todo mundo que se vê numa situação dessa, segurar na mão de Deus e ir, como diz a história, acreditar, né? aceitar que tem que ter um tratamento doloroso pela frente, mas que é possível, sim, passar e vencer. Eu vi, essa semana, o Luciano mandou para mim uma reportagem e uma notícia. E eu fui até pesquisar, porque a gente vê tanta coisa, não sabe o que é, o que não é, né? E ela falava assim, que existe uma vacina, que eles estão com uma previsão de mais ou menos 2030. Isso, vacina para câncer. Você já viu falando sobre isso? Vi, gente, isso é muito legal, né? Porque 2030 é bem ali, né? Tá eu acho que ainda não é do da mama, né? Ainda tem uns outros. Eu vi que tinha alguns, né? Pele, parece, né? Tem vários outros tipos. Mas já é uma... Minha filha, você eu acho que se achar a vacina para eu acho que é um caminho para os outros. É a BioNTech, eu acho que é uma indústria... Eu não lembro, o Luciano mandou para mim, mas eu não lembro qual era. Mas eu li e eu achei assim, eu fiquei bem
empolgada porque é uma coisa Ah, pra sim, logo, né, gente? pra Até logo, 2022, terminando já, né? 2022, vai Pra um 2023, tratamento. 7 anos. É, Isso que vai estar disponível para Se o que Deus seja quiser. lá, para qual tipo for. Ah, não, ela é muito bem-vinda. já vai aliviar um pouco a gente. Dentro dessa situação da gente de diagnóstico, né? A minha situação, como você falou, eu também, graças a Deus, também tenho um plano de saúde. Então, eu tive essa trilha para seguir, né? Que você fala, não, você tá com diagnóstico, você liga e consegue um exame, Isso, né? isso. Você isso. liga e consegue fazer uma marcação para uma medicação. Então, depende às vezes de um prazo, 2 dias, tal, que o plano demora Isso, para autorizar, mas mas assim, não se compara A às não pessoas que não têm esse acesso, Acesso. né? Isso é. E assim, hoje, aqui em Arapiraca, graças a Deus, está chegando o Hospital do Amor. Já tem o Hospital do Amor, né? Que ele tá ali em frente ao shopping, Uhum. né? Ali Na rodovia na L, né? rodovia, Na na L. L. E assim, eu vou tentar depois ver se eu consigo contato com as meninas lá. Se alguma delas quiser vir, Se né? dispor, Para falar. Mas é. assim, eu já liguei, a gente já marcou. Semana que vem eu vou lá com uma turma, a gente montou uma caravana Sim, do pessoal sim. do trabalho. Para pra ir fazer lá. esses exames. É totalmente pelo SUS lá. O que é que você precisa fazer? Leva identidade, CPF, comprovante de residência, cartãozinho do SUS, só. Faz citologia para as mulheres acima de 18 anos e mamografia acima de 40 anos. Se na mamografia eles identificarem alguma coisa, eles contatam você e você volta lá e faz a ultrassom. Então, pessoal aí de Arapiraca e da região, vamos ficar ligadinho, vamos lá no Hospital do Amor. Porque, assim, por enquanto, infelizmente, ainda não faz tratamento lá, né? Mas eu acredito que vai ser para isso, né? Eu imagino que sim, porque tem uma estrutura daquela. Né? Servir só como se fosse uma clínica de fazer exames, eu acho um desperdício, né? Para um local. E ele tem a estrutura física, estrutura, né, de hospital. Que eu não sei, era bom até você mesmo ter um contato com alguém de lá para ver se alguém nos explicava isso aí, né? Assim, se tem alguma previsão, o que é que está acontecendo, por que ainda não está funcionando. A né? parte de tratamento, parte de tratamento. Né? Se existe previsão de quando vai funcionar, né? Isso, de como vai funcionar, para ver se desafogaria mais o Hospital Chama, que é o local que eu acho que é o único que tem aqui em Arapiraca, para atender essas demandas do sertão, de tantos lugares, de tanto interiorzinho que vem. Você fez no Chama, né? Então, eu fiz no Chama, fiz como eu disse para você, né? Pelo plano de saúde, que foi Todas assim, as etapas essencial. Você fez lá? A Sim, químio, eu fiz a químio lá. Eu só fiz em Maceió os exames que eram melhor fazendo lá. Tipo PET scan, tipo ressonância, exame de genética, exame que não faz aqui. Sim. Mas, assim, a parte de tratamento, a doutora Berta falou que a medicação que eu fosse tomar aqui ou em São Paulo, no Sírio-Libanês, seria a mesma. É a mesma. Então, assim, não tinha diferença nenhuma de eu fazer aqui ou lá. Então, eu optei em fazer aqui e optaria 1000 vezes, não, lógico, Deus me livre de precisar de novo. Mas se precisasse, eu faria novamente. Foi só uma suposição para fazer a comparação, assim, de que é melhor você estar em casa, né? Muito melhor você estar em casa do que você estar fora. É muito corrida, a gente tem filho pequeno, para deixar os meninos com outras pessoas, para estar se ausentando tanto. Já me ausentei tanto e precisar fazer, imagina você fazer radioterapia todos os dias em Maceió, durante 15 dias. Maceió ou seja, perto, né? Ou seja, lá em outro lugar, né? Eu fiz em Maceió, eu passava a semana lá, aí sexta eu vinha para casa. E realmente, assim, o pessoal que hoje a gente ainda vê muita gente que vai para Ribeirão, né? Ribeirão. Barretos. O pessoal vai muito para Barretos. Aí você sai daqui para Barretos, você não tem como vir todo fim de semana. Não tem, minha filha. Você deixa você realmente, assim, larga a mão de tudo, né? É muito difícil. Então, eu espero que... vou fazer esse convite para o pessoal lá do Hospital do Amor, viu, pessoal? Para ver se a gente consegue ter esse bate-papo com as meninas lá do Hospital do Amor. Seria bom para a gente ter uma base, né? Saber quando, se tem previsão, de quando vai começar,
qual a metodologia que vão utilizar lá, né? Se vai ser pelo SUS, se vai ser... A gente não sabe Hoje como eu é. sei que, assim, ele é 100% pelo SUS, Entendi. né? E ele tem, inclusive assim, provavelmente, você já foi em algum lugar e viu um cofrinho do Hospital do Amor? Não Tem vi ainda. supermercado, tem alguns lugares que a gente anda que você vê o cofrinho do Hospital do Amor, que aí você coloca sua moedinha Ah, lá. tá. Doações, né? Doações, porque ele é totalmente pelo SUS e uma parte parte boa de doação, com né? doações, Entendi. Então, se também o pessoal aí achar o cofrinho, viu? Pode Colocar lá sua uma moedinha. tá ajudando. Tá ajudando pessoas que têm muita dificuldade, né? É. Que enfrentam muita dificuldade. No Chama eu me deparei com muitas situações, assim, né? De você chegar lá e ter muita gente, todos os dias é muita gente. Eu nunca pensei que tinha tanta gente acometida pelo câncer, até você se deparar com a doença, É né? verdade. Lá eu percebia como era tão cheio, mas também não posso dizer nada que não funcione. Que não funcione. Eu não posso dizer que lá não funciona, porque eu acho que funciona sim. Porque, mulher, é muita gente lá fazendo tratamento. E assim, pelo que eu vejo, a medicação é a mesma para todo mundo, entendeu? É a Eu acho mesma que o para todo protocolo mundo. é o mesmo, né? Eu, assim, Em todo lugar. o mesmo. protocolo é o mesmo. A gente não sabe até que ponto aquelas pessoas, assim, elas seguem com o tratamento certinho. Se elas têm alguma dificuldade para conseguir o tratamento no tempo certinho. Sim. É isso que eu não sei se acontece como aconteceu Como a gente comigo, teve como esse aconteceu com a acesso, né? gente. Exatamente. Porque, assim, tudo que eu fiz foi tudo muito dentro do tempo certinho. E a gente sabe que o tempo é essencial. Em muitos casos, o tempo é essencial, né? Então, assim, ocorreu tudo muito dentro do tempo certo no meu tratamento. Então, assim, tanto é que a gente eu descobri em janeiro e eu estou em outubro praticamente assim, já estou liberada, já tá fiz com cabelo tudo. grande. Já estou de que cabelo beleza. grande. Então, assim, Dentro do mesmo ano, né? dentro de 6 meses, eu já tinha feito, tipo, todas as etapas de químio, de cirurgia e rádio. O que eu estou fazendo agora é tudo muito mais leve. Graças a Deus, tudo agora é muito mais leve. Então, assim, foi isso a minha experiência. E não foi fácil, mas eu estou aqui contando a história. Leuda, coisa boa ter você aqui, viu? Boa, assim, pela amizade, que você sabe que eu tenho a você, que você é uma pessoa muito querida. Muito querida, muito querida. A recíproca é totalmente verdadeira. E graças a Deus nós estamos aqui, né? Mostrando que é possível a gente vencer essa batalha, que é uma guerra árdua, mas que a gente conseguiu e que qualquer pessoa pode conseguir, com a graça de Deus, né? Sim, com a graça de Deus, o que tiver de ser, a gente não pode fugir dela, não pode fugir, né? Não pode, tocar pra frente. Exatamente, tocar pra frente, atravessar o deserto, levantar, sacudir a poeira e andar. Por cima. E continuar, né? A gente não pode parar no meio do caminho, não. Então, assim, eu que agradeço. Agradeço, assim, a amizade, primeiramente, porque a gente é uma coisa, assim, inexplicável, porque eu digo assim, essa conexão primeiro da amizade, depois de você ter descoberto, com o tempo eu descobri também, e você ser meu parâmetro para tudo. Você foi quem me deu todas a gente caminhou junto. Todas as informações você me passava e assim, eu seguia. Eu tinha mais segurança em seguir, porque eu já sabia mais ou menos os passos. Os a rua passos. passou por aqui, pisou e não caiu, então vou pisar também que vai dar certo. Provavelmente dê certo. Então, assim, eu tive muita informação, né? As informações que só foram boas e usei seus lenços. Inclusive, vou até lhe devolver para você passar para outra pessoa. Para outros, aquilo ali ou você guardar algum de recordação, eu alguma acho, coisa. assim, que tudo que a gente consegue fazer pela outra pessoa
faz bem mais pra gente do que pra outra pessoa. Eu ficava tão feliz quando eu via suas fotos com os lenços, eu dizia, eita, como é que ficou linda com isso? Às vezes eu mandava, né? Ficou lindo esse, amei, não sei o que e tal. Eu me sentia, né? Todo mundo é. perguntava onde eu comprava os lenços e eu sempre dizia, meus lenços eu não comprei nenhum. Eu recebi todos de uma amiga que passou pelo processo e me doou os lenços dela. O povo tudo achava bonito, viu? Que bom. Todo mundo achava bonito. Porque ali não é só o lenço, ali tem uma carga emotiva muito grande, né? Sim, tem muito carinho, tem muito cuidado, tem muito... Então, assim, eu acho que é tudo muito história, de dentro para fora, né? Tem uma história muito, né, por trás, tem uma Exatamente. história. Então, Eu recebi alguns lenços também da minha amiga Rosilane, que também fez a mesma coisa por mim. Mesma coisa que você falando, né? Que, você entendi. me contou e tal, Rose fez isso. Ela passou pelo processo antes de mim. Então, quando eu estava com alguma coisa que eu, meu Deus, será que é assim? Eu ligava para Rose. Rose, e aí? Aconteceu assim com você? Ela, é assim mesmo, é normal. Então, assim, realmente é muito bom pra gente a experiência ouvir. do outro, né? Porque é desesperador você entrar num lugar que você não sabe de nada, né? Sim. Se você tem alguém que vai lhe indicando, é mais fácil. Com certeza, é verdade. E assim, eu espero que essa seja uma corrente, já soube que você já está aí, né? Muito chique dando palestras. É ótimo, gente. Você fazer o bem é tão bom. Né? Eu costumo dizer que se o que a gente passa para as pessoas, ajudar uma que seja, já valeu a pena, né? Exatamente. Então, eu espero assim que esse bate-papo da gente possa alcançar pelo menos uma pessoa que hoje pode estar triste, né? E vai pensar, não, mas eu vou... Daqui uns dias eu tô assim, com o meu cabelinho assim, crescendo. É normal, você também não pode querer viver bem o tempo inteiro. Mas você também não pode viver ruim o tempo inteiro. Tem fase para tudo, tem um momento para tudo. Então, tem um momento que você está menos bem, se permita, porque é normal, mas... Dá vontade de chorar? Chore. Mas... Chora, enxuga, lava o rosto, no outro dia você Mas também. no outro dia tá tudo certo. Diz, é isso que eu tinha que passar mesmo e tudo certo, né? Então, bola pra frente. Como eu digo, fácil não é, mas, mas a gente vê tantos exemplos aí. Tanta gente em situação muito pior. Tanta criança que não se permite nem, não teve a oportunidade nem de crescer e teve a doença muito pequenininha, está brigando com a doença dessa que às vezes é mais grave do que essa da gente, né? E mais difícil, a gente não está menosprezando nenhum tipo de doença, porque a doença a gente sabe que o câncer, ele é ruim em qualquer circunstância, mas tem circunstâncias que são muito piores do que não é? Tem pessoas mais debilitadas, tem pessoas mais... as pessoas mais novinhas, mais velhinhos. Eu acho que são as pessoas que mais sofrem, sabe? As crianças, né? A gente não, a gente é mais forte, a gente aguenta. Não é à toa que eles dão uma carga gigante de quimioterapia, que é para poder dizer assim, não, essa é para matar mesmo. É para matar mesmo as células. Então, ficava não é para matar você. De novinha, eu dizia, uma paciente jovem. Jovem, exatamente. 15 anos. Então, assim, eles dão sem pena porque sabem que você aguenta, entendeu? Exatamente. Mas aquelas outras pessoas já são, assim, já é mais cuidado, mais debilitado. Verdade. Então, assim, a gente está contando a nossa experiência, o que a gente passou, cada caso é cada caso. Mas uma coisa é certa, ninguém pode desistir. Né? Exatamente. Adiante sempre. Adiante sempre. Então, assim, vamos finalizar hoje. Isso. Agradecer de novo a Leuda, viu, Leuda? Obrigada. Eu que agradeço a você, mais uma vez, a oportunidade, né, da gente bater esse papo, porque a gente bate esse papo 1000 vezes, né? A gente mas para as pessoas conhecerem um pouco, né, de como foi, de como a gente está hoje, desse otimismo que a gente tem que encarar e o que precisar da gente, assim, que a gente possa ajudar, a gente está às ordens.
Pode contar né? com a Podem gente, contar viu, com a pessoal? gente. Eu vou tentar colocar no final o contato lá do Hospital do Amor, viu? E vou tentar ver se a gente consegue falar com as meninas lá, pra gente tentar ter um bate-papo com elas aqui também, tá bom? Tirar muitas dúvidas, né? Sim, Com relação, né? que puder ser mais útil para todo mundo, para a Um serviço de maioria. utilidade pública. Isso mesmo, estamos né? juntas. Beijo para todo pessoal. mundo Tchau, e muito até a obrigada. próxima. Tchau. Rosa de janeiro a janeiro.